O retorno de Jacó à terra prometida. Jacó estava inquieto. Após anos de exílio em Padã-Arã, onde servirá a Labão, seu sogro, ele finalmente sentiu que era hora de voltar à terra de seus pais. Deus havia falado com ele em um sonho, dizendo: volte para a terra de seus pais e para os seus parentes, e eu estarei com você. Essas palavras deram-lhe coragem, mas também reacenderam antigos medos. Ele sabia que voltar significava enfrentar Esaú, o irmão que ele enganara anos atrás ao tomar a bênção de primogenitura. Esaú, furioso na época, havia prometido matá-lo. Será que o ódio de Esaú ainda ardia? O caminho de volta foi marcado por decisões difíceis. Jacó não apenas tinha sua família, de 4 esposas e 12 filhos, mas também possuía grandes rebanhos e muitos servos. Ele sabia que o encontro com Esaú não seria simples. Enquanto caminhavam em direção à terra de Canaã, seus pensamentos estavam divididos entre a promessa divina de proteção e o temor humano de vingança. Quando chegaram perto da terra de Edom, onde Esaú vivia, Jacó decidiu enviar mensageiros ao irmão, anunciando sua chegada. Ele ordenou que eles dissessem: assim diz teu servo Jacó, morei como estrangeiro com Labão e permaneci lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Envio esta mensagem ao meu senhor Esaú, para encontrar favor aos teus olhos. Os mensageiros partiram, e Jacó ficou ansioso à espera de uma resposta. Quando retornaram, trouxeram notícias preocupantes: Esaú estava vindo ao encontro de Jacó, e com ele, 400 homens. Jacó sentiu o sangue gelar. Seria essa a confirmação de que Esaú ainda guardava rancor? Ele pensou no que fazer. Sua mente estava a mil: se Esaú viesse com intenções hostis, como proteger sua família? Decidido a agir, Jacó dividiu tudo o que possuía em 2 grupos. Ele pensou: se Esaú atacar um grupo, o outro poderá escapar. Além disso, ele começou a preparar presentes para apaziguar o irmão. Ele separou rebanhos de cabras, ovelhas, camelos, vacas e jumentos, e centenas de animais no total, e os organizou em caravanas que seriam enviadas adiante. Cada grupo tinha um líder com a instrução clara de dizer a Esaú: estas são ofertas do teu servo Jacó, ele vem atrás de nós. Depois de fazer esses preparativos, Jacó buscou o que mais precisava naquele momento: a ajuda de Deus. Ele orou fervorosamente, clamando: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei com que tudo corra bem para você. Não sou digno de todas as bondades e fidelidade que demonstraste ao teu servo. Quando atravessei este Jordão, eu tinha apenas meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, peço-te, das mãos de Esaú, pois temo que ele venha atacar a mim e as mães com seus filhos. Contudo, tu prometeste: certamente te farei prosperar e tornarei os teus descendentes como a areia do mar, tão numerosos que não se podem contar. Naquela noite, a tensão era palpável. Jacó ficou sozinho, à margem do rio Jaboque, após enviar sua família para o outro lado. Ele precisava refletir, mas foi surpreendido por algo inesperado: um homem apareceu e lutou com ele até o amanhecer. Essa luta não era comum ou era espiritual. Jacó percebeu que estava diante de um ser divino. Mesmo exausto, recusou-se a desistir até receber uma bênção. Foi ali que Jacó recebeu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Este evento renovou sua fé e lhe deu coragem para enfrentar o dia seguinte. Ao amanhecer, com a luz da nova identidade que receberá de Deus, Jacó retomou a jornada. Ele sabia que o encontro com Esaú seria decisivo não apenas para sua família, mas para o cumprimento das promessas divinas. O medo ainda residia em seu coração, mas agora era acompanhado pela certeza de que Deus estava com ele. O encontro se aproxima. O amanhecer trouxe consigo a expectativa e o temor de um momento inevitável. Jacó, agora marcado pela experiência da luta com Deus e renomeado como Israel, sabia que a bênção recebida era um sinal de que ele não estava sozinho. Ainda assim, o coração dele se apertava ao ver o horizonte à frente, onde o encontro com Esaú estava prestes a acontecer. Os primeiros raios de sol revelaram o cenário de uma caravana grandiosa. Jacó, ciente de que precisava demonstrar humildade e respeito, organizou cuidadosamente sua abordagem.
À frente, seguiam os presentes que ele enviará a Esaú e rebanhos incontáveis, cada um separado por intervalos. Os servos tinham instruções claras para transmitir uma mensagem de submissão, e isso é um presente do teu servo Jacó para o meu senhor Esaú. Ele próprio está vindo atrás de nós. Apesar do planejamento meticuloso, Jacó sabia que sua segurança não estava em seus próprios esforços, mas em Deus. Ele reuniu sua família, e mesmo nesse momento de grande apreensão, Jacó demonstrou sua liderança. Dividiu o grupo para proteger os mais vulneráveis, colocando suas servas e os filhos delas na frente, seguidas de Lia e seus filhos, e, por fim, Raquel e José, os mais amados, por último. Quando tudo estava pronto, Jacó tomou a decisão mais corajosa do dia, e ele mesmo iria à frente de todos. Caminharia sozinho, sem escudos ou defensores, para encontrar Esaú. A cada passo em direção ao horizonte, ele sentia o peso de anos de culpa e arrependimento. Sua mente revisitava o momento em que havia enganado o pai para tomar a bênção de Esaú, anos atrás. Ele sabia que aquele ato havia destruído o relacionamento com seu irmão. Agora, a única chance de reconciliação dependia de sua humildade e da misericórdia de Esaú. Finalmente, à distância, Jacó viu uma figura distinta. Esaú vinha ao seu encontro, mas não estava sozinho. 400 homens o acompanhavam, formando uma imponente comitiva que fazia o coração de Jacó bater mais rápido. Ele não podia prever se aquelas tropas eram um símbolo de guerra ou apenas uma demonstração de força. Apesar do medo que o consumia, Jacó manteve seu passo firme. Quando Esaú se aproximava cada vez mais, Jacó começou a demonstrar sua humildade de forma prática e visível. Ele se curvou ao chão, 7 vezes, antes de alcançar o irmão. Esse gesto, comum no Antigo Oriente Médio, simbolizava submissão e um pedido sincero de reconciliação. Cada vez que Jacó se prostrava, parecia que ele estava liberando anos de tensão e pedindo perdão, não apenas a Esaú, mas também a Deus. O momento crucial finalmente chegou. Esaú, robusto e determinado, parou à frente de Jacó. Durante alguns segundos que pareceram uma eternidade, nenhum dos dois disse uma palavra. Jacó, com o rosto ainda inclinado ao chão, aguardava o veredito de Esaú. Seria vingança ou perdão? Então, algo inesperado aconteceu. Esaú correu em direção a Jacó, mas não para atacá-lo. Ele o abraçou com força, e ambos começaram a chorar. As lágrimas de Esaú não eram de rancor, mas de emoção ao ver seu irmão após tantos anos. As de Jacó eram de alívio e gratidão, pois o que ele mais temia não se concretizou. Ali, naquele abraço, o passado parecia ser deixado para trás. Quem são todos estes que vêm com você? Esaú perguntou, ainda tentando compreender a magnitude do grupo de Jacó. Jacó respondeu com um tom humilde: são os filhos que Deus, em sua graça, deu ao teu servo. Uma a uma, as esposas e os filhos de Jacó aproximaram-se e curvaram-se diante de Esaú, demonstrando respeito e submissão. Esaú olhava com curiosidade e talvez até com um pouco de espanto para a grande família que Jacó havia construído. Durante os anos em que estivera ausente, ele então voltou sua atenção para os rebanhos enviados como presentes e perguntou: qual é o significado de todos esses grupos que encontrei? Jacó, reconhecendo que ainda era importante assegurar a paz, respondeu: é para encontrar favor aos olhos do meu senhor. Esaú, no entanto, balançou a cabeça e disse: tenho o suficiente, meu irmão. Guarde o que é teu. Mas Jacó insistiu: não, por favor, se encontrei favor aos teus olhos, aceita este presente de minha parte. Pois ver tua face é como ver a face de Deus, agora que me recebeste tão bem. Aceita, por favor, este presente que te foi trazido, pois Deus tem sido bondoso comigo e tenho tudo o que preciso. Depois de um pouco mais de insistência, Esaú aceitou os presentes, não tanto pelos bens em si, mas pela demonstração de sinceridade e humildade que acompanhava o gesto. Era um símbolo de que a reconciliação estava completa. O encontro que começara com tanto temor terminou em abraços, lágrimas e palavras de bondade. Mas havia ainda decisões importantes a serem tomadas, pois Esaú sugeriu que ambos viajassem juntos, enquanto Jacó, cauteloso, tinha planos diferentes para sua família e seus rebanhos. O caminho da reconciliação.
Embora o abraço e as lágrimas entre Jacó e Esaú tivessem selado o momento de reconciliação, o desenrolar daquele encontro ainda guardava surpresas. Esaú, empolgado com o reencontro e impressionado com a prosperidade do irmão, sugeriu que ambos continuassem juntos. Ele disse a Jacó com entusiasmo: Vamos seguir caminho juntos, e eu liderarei a marcha. Jacó, no entanto, estava consciente das diferenças entre suas necessidades e as de Esaú. Ele olhou para o irmão e, com um tom calmo e respeitoso, respondeu: Meu senhor sabe que os filhos são pequenos, e que os rebanhos e as vacas que amamentam exigem cuidados. Se os apressarmos por um único dia, todos os animais poderão morrer. Que o meu senhor, por favor, siga à frente de seu servo, enquanto eu avanço devagar, no ritmo dos rebanhos e das crianças, até que eu alcance o meu senhor em Seir. Esaú, percebendo a sensatez das palavras de Jacó, insistiu ainda assim em deixar alguns de seus homens com ele como escolta. Mas Jacó recusou gentilmente, dizendo: Por que meu senhor haveria de fazer isso? Basta que eu encontre favor aos teus olhos. Esaú, aceitando a decisão do irmão, partiu rumo a Seir, enquanto Jacó seguia para outro destino. Havia reconciliação, mas Jacó sabia que, para garantir a segurança e o futuro de sua família, precisava trilhar seu próprio caminho. Quando Esaú e sua comitiva desapareceram no horizonte, Jacó respirou fundo. Apesar da reconciliação, ele sabia que era necessário manter alguma distância. Ele seguiu em direção a Sucote, um lugar onde construiu para si uma casa e abrigos para os rebanhos. Este momento marcava o início de uma nova etapa em sua jornada, longe do medo constante que o acompanhará por anos. Refletindo sobre o passado. Durante as noites em Sucote, Jacó tinha tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Ele relembrou como Deus o conduzira desde o momento em que fugira de Esaú, anos antes, até aquele reencontro inesperado. Ele lembrou-se das palavras de Deus em Betel, quando ainda era um jovem fugindo, e como, agora, ele cumprirá cada promessa. O reencontro com Esaú não fora apenas um ato humano de reconciliação, mas uma manifestação da graça divina. Jacó também percebeu algo importante sobre sua própria transformação. Antes, ele era conhecido por sua astúcia, sempre buscando alcançar seus objetivos por meio de estratégias e artimanhas. Agora, após anos de aprendizado e experiências dolorosas, ele confiava mais em Deus do que em sua própria habilidade. O encontro com Esaú havia revelado isso, e a bênção que ele tanto lutara para obter, primeiro de Isaque e depois na luta com Deus, finalmente alcançara sua plenitude. Não era mais uma bênção roubada ou conquistada com engano, mas uma bênção baseada em submissão, arrependimento e graça divina. A construção de um novo lar. Depois de um período em Sucote, Jacó seguiu para Siquém, na terra de Canaã. Lá, ele comprou um pedaço de terra, marcando simbolicamente o retorno à terra prometida. Era um momento significativo, pois mostrava que, apesar de todos os desafios, ele estava cumprindo o chamado de Deus para retornar ao lugar de onde havia partido com medo e incerteza. Ele ergueu um altar e o chamou de Eu Elol Israel, que significa o Deus de Israel. Esse nome não era apenas uma declaração de fé, mas também um testemunho do novo relacionamento que Jacó, agora Israel, tinha com Deus. Apesar de tudo, Jacó sabia que a jornada espiritual e física estava longe de terminar. Ele havia reconciliado-se com seu irmão, mas havia ainda desafios à frente. No entanto, agora, ele carregava consigo a marca de sua luta com Deus e a confiança de que a promessa divina seria cumprida em sua plenitude. O legado do encontro. Após os eventos marcantes do reencontro com Esaú, Jacó prosseguiu sua jornada com uma nova perspectiva. Ele não era mais o homem que partirá fugindo do irmão, tomado pela culpa e insegurança. A bênção de Deus e a reconciliação haviam transformado tanto sua identidade quanto sua caminhada. Mas a vida de Jacó ainda seria marcada por desafios e decisões que moldariam o destino de sua família e a história de Israel. O reencontro com Betel. Jacó sabia que sua jornada espiritual precisava de um marco definitivo. Ele havia prometido a Deus, quando ainda fugia de Esaú, que retornaria a Betel, o local onde teve seu primeiro encontro com o Senhor. Com determinação, ele reuniu sua família e lhes deu uma ordem clara: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa.
Vamos subir a Betel, onde construirei um altar ao Deus que respondeu a mim no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde andei. Essa instrução marcou um momento de purificação e consagração para a família de Jacó. Eles entregaram os ídolos e os enfeites pagãos, que Jacó enterrou debaixo do carvalho em Siquém, simbolizando um rompimento com tudo o que não agradava a Deus. Em Betel, ele construiu um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, o Deus de Betel, reconhecendo a fidelidade divina em toda a sua trajetória. Foi em Betel que Deus novamente confirmou suas promessas a Jacó, reforçando que sua descendência se tornaria uma grande nação. Ele disse: "Teu nome não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma comunidade de nações virão de ti, e reis procederão do teu ventre. A terra que dei a Abraão e Isaque, eu a darei a ti, e à tua descendência depois de te darei esta terra." Esse encontro renovou a fé de Jacó e solidificou sua identidade como patriarca de uma nação escolhida. Porém, sua jornada ainda carregava o peso de dificuldades que acompanhavam as promessas. Desafios no caminho. A vida de Jacó não foi isenta de lutas após sua reconciliação com Esaú. No caminho de Betel para Efrata, Raquel, a esposa amada, entrou em trabalho de parto enquanto viajava. O parto foi difícil, e Raquel deu à luz um filho, mas sua vida chegou ao fim logo após o nascimento. Em seus últimos momentos, ela chamou o menino de Benoni, filho da minha tristeza, mas Jacó, em um ato de esperança, renomeou-o Benjamim, filho da minha mão direita. A perda de Raquel foi um golpe profundo para Jacó. Ele a amava profundamente, e sua ausência deixou um vazio que jamais seria preenchido. No entanto, ele encontrou forças em Deus para continuar liderando sua família e cumprindo o propósito divino para sua linhagem. Esaú e Jacó, caminhos separados. Apesar do momento de reconciliação, Jacó e Esaú seguiram caminhos diferentes. Esaú estabeleceu-se definitivamente na região de Edom, tornando-se o progenitor de uma nação distinta, os Edomitas. Jacó, por sua vez, continuou sua vida como peregrino na terra de Canaã, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Os dois irmãos viveram vidas paralelas, mas o vínculo restaurado durante o reencontro permaneceu evidente. Isso ficou claro anos depois, quando Isaque, seu pai, faleceu aos 180 anos de idade. Jacó e Esaú se reuniram novamente para sepultar o pai, mostrando que, apesar de suas diferenças e das estradas que escolheram, ainda respeitavam os laços familiares. O legado de Jacó. O encontro entre Jacó e Esaú foi mais do que uma reconciliação entre dois irmãos, foi um evento que ecoou pelas gerações seguintes. Ele simbolizou o poder da transformação divina e a importância do arrependimento, da humildade e do perdão. Jacó, que começou sua vida como um homem astuto e ambicioso, foi moldado por Deus para se tornar Israel, o patriarca de uma nação escolhida. Essa história também revelou que a bênção de Deus não está vinculada à perfeição humana. Jacó cometeu erros, sofreu as consequências, mas encontrou redenção ao se submeter à vontade de Deus. Esaú, por sua vez, demonstrou que o perdão pode libertar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. O reencontro desses dois irmãos não foi apenas um ato de reconciliação, mas também uma demonstração do cumprimento da aliança de Deus com Abraão, Isaque e, agora, Jacó. Suas vidas serviram de testemunho de que o plano divino não pode ser frustrado, mesmo quando os humanos falham. Reconciliação e transformação, o encontro entre Esaú e Jacó. Este tema explora os conceitos centrais de perdão, redenção e cumprimento das promessas divinas presentes no reencontro entre os irmãos Esaú e Jacó. A narrativa destaca como a graça de Deus age na vida humana para transformar corações, restaurar relacionamentos e cumprir propósitos maiores, mesmo diante de conflitos e erros do passado. Os principais aspectos do tema incluem: o poder do perdão. Esaú demonstra que o perdão é uma escolha que liberta tanto quem o concede quanto quem o recebe. Seu ato de abraçar Jacó revela como o amor pode superar anos de mágoas e rancor. A humildade e o arrependimento como caminhos. Para a reconciliação, Jacó, antes marcado por engano e ambição, mostra uma mudança significativa ao se prostrar diante de Esaú, buscando reparar o relacionamento rompido.
O cumprimento das promessas divinas, o reencontro dos irmãos reflete a fidelidade de Deus, que protege e guia Jacó, mesmo em suas imperfeições, para que as promessas feitas a Abraão e Isaque sejam cumpridas. A transformação pessoal de Jacó, que começa a sua jornada como um homem astuto e ambicioso, é transformado pela experiência com Deus, tornando-se Israel, o patriarca de uma nação escolhida. Este tema pode ser abordado em diferentes perspectivas, espiritual, emocional e prática, trazendo lições aplicáveis à vida contemporânea, como a importância de resolver conflitos, demonstrar humildade e confiar no plano divino.